Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, estamos aqui hoje com mais uma entrevista. Hoje a convidada é a Tatiane Servidanes, que é moradora de Rive, e a gente vai conversar um pouquinho. Tatiane, tudo bem? Muito obrigado, tá, por ter vindo aqui hoje para poder conversar um pouquinho com a gente, falar um pouquinho da sua vivência, da sua experiência, tá bom? Então, vamos lá. Tatiana, pode se apresentar para o pessoal, falar um pouco sobre você, quem é a Tatiana, o que você faz? Bom, eu agradeço muito por estar participando. É muito especial para mim, porque é a primeira vez. Bom, eu sou natural daqui de Alegre, como você já mencionou, meu nome é Tatiane. Eu sou graduada em Biologia, atualmente vou entrar na pós-graduação e pretendo cursar até o doutorado. E basicamente é isso. E também tenho uma formação administrativa, que já tem 5 anos. Nunca exerci, mas é muito bom ter. Que bom. Bom, a gente vai fazer algumas perguntas, né? Como vocês já viram no vídeo anterior, são 5 perguntas, onde a Tatiane vai responder de acordo com a vivência dela, de acordo com aquilo que ela tem de experiência, tá bom? Então vamos à primeira pergunta, tá bem? Claro. Vamos lá então. Tatiane, você se lembra quando começou a entender sua identidade de gênero ou orientação sexual? Como foi esse processo pessoal dentro de uma cidade como Alegre? Olha, quando eu comecei a notar, vamos colocar diferente, entre aspas, foi na faixa dos meus 14, 15 anos, a fase da puberdade, que a gente começa a aprender coisas novas, a vivenciar outras coisas. E dentro do município e também de uma família conservadora, isso traz aquele medo, aquele receio e tudo mais. Mas quando foi por volta dos meus 20 anos, eu acabei comunicando à minha família, onde eu me senti preparada, onde eu pensei muito. E saindo daqui eu tive uma experiência, eu conversei com pessoas, eu vivenciei de fato, aonde me ajudou a entender e a me preparar para comunicar à minha família sobre a minha orientação sexual. Que bom. Vamos então para a segunda pergunta? Claro. Então vamos lá. Quais foram, ou ainda são, os maiores desafios que você enfrentou por ser quem você é, vivendo em uma cidade de interior? Olha, em questão de cidade de interior, são aqueles mais minuciosos, olhares, comentários, mas o maior desafio que, por mais que já tenha passado, ainda foi com a minha família. Porque eu sou a filha mais nova, o meu pai, ele teve uma reação mais, como se diz, retentiva, não lidou muito bem por conta da criação. A minha irmã também, o meu irmão não, porque ele mora muito longe. Então esse foi o maior desafio para mim. A sociedade, eu já tinha um pensamento muito amplo quanto a isso, principalmente aqui, por ser uma região de pessoas acima dos 40 anos. Criação de roça, aquela coisa muito tradicional e tudo mais. Então a questão da cidade é mais tranquila, mas a família sempre vai ser o maior desafio. Sim, ainda mais que também que é uma família que ela reside, né, numa cidade pequena também, né, o que está relacionado uma coisa com a outra, né, porque é uma coisa que não é tão comum, né, apesar de ela ser uma cidade universitária, né, e diversas pessoas, né, de gênero, de sexualidade diferentes vêm para cá, mas não é uma coisa tão comum ainda, né, que está dentro das famílias alegrenses, né. Aqui é muito tradicionalismo, você pode notar que a população da cidade, ela está acima dos 40 anos, e às vezes os universitários que vêm de fora, é a oportunidade que eles têm de viver exatamente quem eles são. Porque vem a repressão da família, dizem que isso é só uma fase e tudo mais. É muito complexo a nossa realidade. Não é a mesma coisa que um pai ou uma mãe ter um filho hétero. Ele não precisa ter esse tipo de conversa. É só ele chegar com a pessoa que ele ama e acabou. A gente não, é todo um processo para saber se pode. Às vezes rejeita muito, que expulsa de casa, maltrata. É muito complexo, é muito complexo. E trazer esse ponto de uma forma grosseira não ajuda. Eu falo isso por experiência própria, porque foi praticamente um ano até chegar o finalmente, né, o checkmate, que a gente senta, conversa, explica. Hoje a minha família já tem uma visão diferente, principalmente meu pai, que é uma pessoa idosa que não tem estudo. Então ele já tem uma mente mais aberta em relação a isso. E é uma coisa muito boa. E tem gente que não vai conseguir isso, sabe? É muito difícil, muito difícil. Que bom. Fico feliz, então, né, que seu pai já esteja aceitando melhor, né, lidando melhor com a situação. Foi um processo. Eu acredito que é a forma como você chega com a informação. Eu, por exemplo, eu não impus. Eu sou assim, me aceite. Não. Eu cheguei fria. Eu falei, olha, pai, eu sou uma pessoa homoafetiva, sou lésbica, gosto de mulheres, e eu sou assim. E a única coisa que eu quero que você
me dê em troca é o seu respeito como pessoa. No entanto, eu nunca esqueço a frase que meu pai disse. Olhando a cabisbaixo, ele falou assim: você fez 2 coisas. E eu perguntei o que era. Ele disse: você me surpreendeu e me decepcionou, mas você não vai deixar de ser minha filha. E assim, com o tempo, as pessoas conversando de fora com ele, ele foi enxergando e eu nunca deixei de demonstrar que eu era realmente a filha dele. Não é a minha orientação sexual que vai me afastar dele. Sim. Então, às vezes, as pessoas elas confundem muito isso. Que a pessoa é gay, lésbica ou trans, enfim, vai deixar a personalidade dela, a essência dela, mas não é. É só uma parte da gente que é diferente. Só Sim. isso. Sim, isso mesmo. Vamos para uma terceira pergunta? Claro. Então tá. Na sua opinião, por que é tão importante que existam espaços de fala e escuta sobre gênero, especialmente em cidades pequenas? Agora falando aqui, Tatiane, como mulher, por que você acha que é tão importante que a gente debata sobre o gênero feminino, sobre outros gêneros, né, que também existem? Por que você acha que é tão importante isso? Ainda mais uma cidade pequena como Alegre. Então, falando como mulher, né, como a gente já havia comentado antes, essa questão da submissão. Nos tempos antigos, a mulher era mais dona de casa, cuidava dos filhos. Então, quando veio essa bola de neve quebrando esses paradigmas, ainda no interior vai ser mais difícil, porque tem essa questão de hierarquia. O homem é o provedor. Depende do âmbito que você vê isso, né? A gente tem muitas especulações, muitos, como se diz, coaches de como ensinar a viver, e não é. Às vezes tem mulheres que vão se sentir confortáveis sendo do lar, tem outras que vão preferir trabalhar, então depende muito do âmbito. Mas na região ainda essa questão da submissão ainda é muito forte. Então, por exemplo, quando chega eu, uma mulher que quero estudar, quero ser profissional, e se eu tiver alguém que me queira como submissa, eu não vou aceitar isso, porque eu já venho de uma geração diferente. Igual, por exemplo, a minha irmã, ela é ali da faixa dos anos 80, mais ou menos, e ainda veio com isso. Aí, aos poucos, ela foi mudando esse pensamento. E na questão de orientação sexual, eu acho que é um paradigma muito complexo. Por quê? Se a gente olhar no âmbito da geração atual, nós temos a influência da mídia, Instagram, TikTok principalmente. Então, às vezes, não é da pessoa, é uma influência. E aonde deveria ter esses espaços, por exemplo, seria a escola. Um dos pontos onde poderia trabalhar as crianças, não induzi-las a ser, mas criar pensamentos mais respeitosos, ver a pessoa além da sexualidade dela. Se for julgar, julgue o caráter, não a sexualidade. Às vezes a gente perde pessoas por conta disso, de a sexualidade vir primeiro, antes da personalidade, da essência. E às vezes a escola trabalha, eu já presenciei muitas vezes, essa forma de educação sobre orientação sexual, gênero e tudo mais, e em casa isso é quebrado. Então eu acredito que esses espaços eles têm que começar no núcleo mais frágil, que é a família. Sim. Tem que começar da família para depois ir para a sociedade, porque não adianta você querer afunilar e atingir os alunos, por exemplo, sem que você tenha a base feita. Então uma estrutura que tem que ser desconstruída do princípio, que é a família. Sim, é bem interessante o que você falou aí, Tatiane, porque eu realmente acho, né, que a gente deveria ter uma educação, não vou dizer sexual, mas uma educação inclusiva, vamos colocar assim, né, nas escolas, onde você pudesse aprender não só sobre a diversidade, né, de pessoas, mas um pouco mais além. Agora eu não consigo caracterizar o que seria esse mais além, mas eu acho sim que é necessário, né, que a escola ela tenha um papel fundamental de formação também de caráter. Sim. Claro, né, que o caráter ele vem de casa, a moral ela vem de casa, a ética ela vem de casa, mas eu acho que a escola também, hoje em dia, né, ela tem a função não só de ensinar o aluno, mas também trazer, né, o caráter para o aluno de certa forma. Claro, né, todo professor ele vai ensinar de acordo com aquilo também que ele acredita, né, em certa parte. Mas eu acho sim que também é necessário, porque as crianças, né, hoje em dia, elas ficam a maior parte do seu tempo dentro da escola, mais tempo na escola do que com os pais. Às vezes a criança só chega em casa e janta e vai dormir, né, praticamente, porque no outro dia tem que acordar cedo para poder ir para a escola novamente. Então é um momento que ali a gente tem como
trabalhar melhor com a criança, Sim. né? E é um momento que a criança está com outras crianças juntos, né? Com outros jovens juntos, com outras pessoas que são totalmente diferentes. Então é um momento ideal para que a gente pudesse estar experimentando essas coisas novas, Sim. né? Trazendo essas coisas novas para que as crianças também pudessem estar experimentando, porque a escola ela funciona, né? Como um grande laboratório, Sim. né? Onde você vai testando as coisas e vendo o que vai dando certo, o que dá errado, o que precisa ser mudado, né? Sim. E eu acho que a escola ela perde muito disso, desse laboratório dela, né? Sim. Quando ela quer ser direta demais, né? Em muitas coisas. Como aqui você só vai aprender português, você só vai aprender ciência, Sim. matemática e mais nada, acabou. Hoje em dia a gente vem com a escola aí, né? Cada vez mais ampliando a sua carta, né, de disciplina, seu currículo de disciplinas, voltado mais para matemática e português, né, disciplinas como filosofia, sociologia, ciências, vem ficando mais atrás, o que na minha visão é muito ruim. Claro, né, que o brasileiro, se você for pegar, ele não sabe nem português direito e nem matemática, mas eu acho que também não é o motivo da gente excluir as outras disciplinas, sabe, Sim. deixar elas optativas, vamos colocar assim, porque são as disciplinas que também vão ajudar na formação intelectual da pessoa e também na formação moral, né? Principalmente filosofia e sociologia, né? Sim. Que tem a função mais de estudar o ser e a sociedade. Então, eu acho que a escola também tem essa função de ensinar essa diversidade que existe e que, infelizmente, ela não é feita. Sim. E um ponto que você ressaltou é a questão dos professores. Porque em concursos, né, órgãos do governo, muitas vezes não dão a oportunidade dos professores mais jovens que saíram da graduação recentemente, porque já vem com essa visão. Principalmente no curso que eu fiz de licenciatura, eu quebrei muitos paradigmas nessa visão. Então, muitas vezes, como você disse, é muito focado. Eu tenho que fazer isso, aplicar, passar o aluno, ponto. Mas não, é um conjunto. E isso entra também nos professores mais antigos. Então, essa leva de professores mais antigos, às vezes, impede de você ter uma visão diferente, criar uma escola diferente. Porque fala assim, a escola tem infraestrutura, tem todo um trabalho, mas o que faz a escola não são a gestão só, são os professores. Então, diante dos estágios que eu tive presenças não só com crianças que estão se descobrindo cedo demais, mas eu também tive com outros tipos, como o autismo, o TOD, deficiência física. Então, às vezes, a escola tem toda uma estrutura, mas falta a questão da junção dos professores, trabalhar uma ideia, levantar a questão de um projeto, sabe? Então, às vezes, falta um pouquinho. Aonde eles poderiam começar reajustando essa ideia, eles não fazem, principalmente o governo. É muito complicada a situação que a gente tem da educação brasileira, né? Sim. Quando a gente for comparar com outras educações, né, a educação brasileira ela está muito atrás, tanto por uma legislação, né, que ao meu ver ela não é efetiva, e também por uma cultura que é do próprio brasileiro, né? Sim. É muito complicado. Bom, para a quarta pergunta? Claro. Então vamos lá. Você sente que a sociedade alegrense tem avançado em relação à compreensão e respeito à diversidade de gênero? O que falta ainda na sua opinião? Sinceramente, falta muita coisa. É porque, na verdade, as pessoas, elas meio que não se importam. Se você tem uma identidade de gênero definida, uma orientação sexual, elas realmente não se importam. Mas também não deixam de fazer coisas, por exemplo, olhares intimidadores, conversas, por exemplo, sair de mão dada na rua. Já é um motivo, um gatilho para aquela pessoa falar. Então eu acho que até chegar na evolução de ser uma coisa natural, vai levar um pouco mais de tempo. Porque é aquilo que a gente falou, é interior, pouco estudo e mais ainda a mente fechada. Eu acho que antes de você criticar qualquer coisa ou qualquer pessoa, veja o todo, não veja só aquilo. Aqui é como se fosse aquele cabresto de cavalo que só olha para frente. É só. A maioria das pessoas aqui que eu já conheci e conheço mais assim, de mais velho, é tudo aquilo. Só olha para frente, ele não enxerga o todo, não enxerga que existe uma diversidade de gênero, de cor.
Ocorre muito também, às vezes, o preconceito com pessoas negras, que também são homoafetivas. Então, assim, é muito difícil. É mais simples você encontrar essa diversidade, essa normalidade, digamos assim, em cidades grandes, por exemplo, como Vitória, Cachoeiro, Vila Velha, cidades maiores, onde as pessoas não têm tempo para reparar você. Aqui não, todo mundo te conhece, sabe como você é. Então, quando descobrem, vamos colocar descobre, fica aquele choque. Meu Deus, eu não imaginava. Então, assim, vai depender muito da forma como você se porta, da forma como você se veste. Então, tem essa variedade. Então, eu acho muito difícil que avance essa perspectiva aqui, ou em qualquer outra região do interior, por conta de ser esse núcleo mais tradicionalista. Sim, com Bem certeza. difícil. Com certeza. Vamos então para a quinta pergunta? Sim, claro. Lembrando que a quinta pergunta é a última, tá, pessoal? Bom, então vamos lá. O que você gostaria de dizer para uma pessoa daqui de Alegre que ainda tem medo de se expressar ou assumir a sua identidade? Olha, vou dar um conselho não só para uma pessoa, mas para quem tem o sentimento de estar se descobrindo, de estar se entendendo. Acima de qualquer situação, acima de qualquer coisa, é você em primeiro lugar. Nunca tome uma atitude precipitada. Tenha autoconhecimento, entenda realmente a sua identidade de gênero, sua orientação sexual, até porque influências a gente está cercado o tempo todo, sabe? Às vezes a nossa mente é a nossa pior inimiga. Então, o conselho que eu dou, principalmente para essa geração Z, é que não se limite a redes sociais. Sinta que você realmente quer ser, a pessoa que você é, independente da sua sexualidade. Porque eu falo isso porque eu levei muito tempo para entender de fato, para saber as consequências que eu ia passar, o preconceito que eu ia passar. Então, assim, hoje eu tenho uma maturidade que eu construí com o processo. Outro ponto, nunca pule processos, seja entender a sua orientação sexual, seja na sua evolução como pessoa. Então, o conselho que eu deixo, seja paciente, entenda, tenha o seu autoconhecimento, que quando chegar, nem vou usar a palavra assumir, mas comunicar as pessoas principais que são a nossa família, você vai saber exatamente o que dizer, exatamente como se portar. Nunca chegue impondo alguma coisa, porque a imposição só leva a uma reação muito ruim. Chegue conversando, na simplicidade. Fale, olha, a situação é essa, essa e essa. A única coisa que eu quero é que vocês me respeitem como pessoa. E deixe o tempo e o processo da sua família, dos seus amigos, porque cada pessoa tem o seu tempo. Sim. Então essa é a minha mensagem, porque pode ser que funcione, pode ser que não, mas isso não vai tirar a sua paz. E viver em verdade é viver de verdade. Esse é o meu recado. Muito obrigado. Bom, Tatiane, eu agradeço profundamente, né, de você estar aqui com a gente hoje, né, participou da nossa entrevista, muito obrigado mesmo, e eu espero que todos, né, tenham aprendido um pouquinho, né, com a nossa conversa hoje, com as falas que você trouxe pra gente, né, com todos os pontos que você levantou. Você foi muito inteligente em todos eles, e muito obrigado novamente, né, por estar aqui com a gente hoje. Olha, eu agradeço muito o convite, espero outros mais, tenho a esperança de que todo o seu trabalho que você faça consiga atingir mais pessoas, que as pessoas tenham essa mentalidade, essa maturidade e um emocional também muito bem construído, tá? Então eu agradeço, um beijo para você, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Pessoal, então, essa foi mais uma entrevista, eu aguardo vocês para as outras, tá bom? E muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Até a próxima, pessoal!